Beleza, minha gente? Vamos lá para a resolução de mais uma questão do Enem. Enem 2014, pessoal, terceira aplicação. Ele fala para nós o seguinte: dois satélites artificiais, S1 e S2, de massa M e 2M. Então, tem dois satélites, S1 e S2, de massas M e 2M, respectivamente. Estão em órbita ao redor da Terra e sujeitos ao campo gravitacional da Terra. Quando o satélite 1 passa por um determinado ponto do espaço, sua aceleração é de 7 metros por segundo ao quadrado. Qual será a aceleração do satélite 2 quando ele passar pelo mesmo ponto do espaço? Então vamos lá, olha só. Então, eles estão sujeitos ao campo gravitacional. Existe então uma força gravitacional entre o satélite e a Terra, que é sempre uma força de atração. Tá? Aí ele disse que o satélite 1 passa por um determinado ponto do espaço, sua aceleração é 7 metros por segundo ao quadrado. Qual será a aceleração do satélite 2 quando ele passar pelo mesmo ponto? Então, repara uma coisa, a massa do satélite 1 é M, como ele botou, a massa do satélite 2 é 2M, a massa da Terra é MT, D1 igual a D2 igual a D, porque se ele está falando que vai passar no mesmo ponto, a distância do ponto 1 à Terra, a distância do ponto 2 à Terra é a mesma distância. Então, D1 igual a D2 igual a D. Ele disse que a aceleração do satélite 1 era 7 metros por segundo ao quadrado. Qual é a aceleração do satélite 2? Beleza. Como é que nós vamos matar isso aqui? A primeira coisa que nós vamos matar é o seguinte. Nós temos que ficar ligado que você tem aqui o satélite, então. Você tem aqui o satélite, você tem aqui a Terra, e existe, então, uma força de atração gravitacional. A força é perpendicular à velocidade. Então, você tem a força gravitacional, a Terra atrai o satélite atrai a Terra, ação e reação, e a velocidade, tangente à trajetória circular. Então, o que você vai poder escrever aqui? Dessa forma, a força gravitacional ela não altera o valor da velocidade. A força gravitacional altera apenas a direção, e lógico, o sentido, a direção vai mudando o sentido, a direção da velocidade. Tá? Então, o que acontece? Essa aceleração que ele está falando é uma aceleração que modifica apenas a direção da velocidade. E esse tipo de aceleração é o que nós chamamos de aceleração centrípeta. Aceleração centrípeta. Repara uma coisa comigo. A força gravitacional seria G, Mzinho sobre D ao quadrado, sobre o raio aqui ao quadrado, tá? M da Terra, M do satélite, R ao quadrado. Beleza. Só que a força é a massa vezes a aceleração. Lei de Newton, Segunda lei de Newton. Força é a massa do satélite vezes a aceleração do satélite. Se eu fizer a igualdade dessas duas fórmulas, eu vou chegar a uma conclusão interessante pra caramba. A massa do satélite vai cortar. Quando eu corto a massa do satélite, automaticamente eu percebo que a aceleração centrípeta ela não vai depender da massa do satélite. A aceleração centrípeta vai depender da massa da Terra e da distância em que o satélite se encontra da Terra. Oh, que interessante! Então, na massa do satélite não importa. A massa do satélite não vai afetar a aceleração do satélite. Tá? E aí, automaticamente, ele disse que as massas dos satélites eram diferentes, mas que as distâncias são iguais porque eles passam no mesmo ponto. Então, se as distâncias são iguais, as acelerações são iguais, porque a massa da Terra é a massa da Terra. Automaticamente,
a gente tem como resposta o que está na letra B de bola. A aceleração do satélite 1 é igual à aceleração do satélite 2, pois a aceleração não depende da massa do satélite. Depende apenas da massa da Terra e da distância que esse satélite está em relação à Terra. Beleza, minha gente? Valeu e até a próxima questão. Tchau, tchau.